Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Economia SC Podcast, em parceria com o Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora do Economia SC e host do episódio. E hoje a gente recebe Ingo Stein, CEO da Select Data. Seja bem-vindo ao episódio. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite, né? É bem legal estar aqui, né, representando a Select Data no Centro de Inovação, né? A gente que tem escritório aqui. E ainda mais, né, vinculado à Economia SC, que, né, a gente já participou já de algumas publicações lá da Economia SC e tudo mais, e sempre trouxe um resultado bem bacana. Show! E para começar, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória antes da Select Data, né? Que ela tem 2 anos no mercado e tu tem um pouquinho antes aí uma trajetória para contar Legal. pra gente. Então, eu tenho 29 anos e, né, então já trabalho desde os 16 e tal, já passei por algumas empresas aqui da região, entre Altenburg, já trabalhei na ProWay. Na ProWay eu tive um primeiro contato ali com tecnologia em si, né, vendendo treinamentos na área e tudo mais. Acabei me afastando um pouco, né, do mercado de trabalho por um tempo. Eu fui jogador de pôquer profissional e foi bem massa, assim, porque nesse período de poker online e tudo mais, eu fiquei um ano, né, jogando profissionalmente. Eu descobri um talento que depois eu consegui utilizar no mercado de trabalho, que é muito conectado com análise de dados. Porque quando você joga poker online, né, você está o tempo todo analisando estatísticas de outros jogadores e tudo mais para realizar, né, as jogadas mais lucrativas, né? Então, nesse período, né, eu tive essa experiência ali bem bacana. Depois de um ano, decidi voltar para o mercado de trabalho e muito na dúvida, assim, meu, o que que eu vou fazer agora e tal, né? Tava um ano totalmente off, assim, nem sabia o que estava acontecendo. Só acompanhava o preço do dólar, assim, porque a gente jogava em dólar e tal. E foi aí que eu participei de um evento que se chamava Inovamente. O evento aconteceu na Rivage. E lá tinha um pessoal da Sênior palestrando e tal. O Fernando Torres lá tava falando de como era legal trabalhar numa empresa de tecnologia. Cara, eu gostei da ideia, fui fazer uma entrevista, me candidatei para as vagas e tal, até que fui entrevistado. E na entrevista, assim, fiquei umas 2 horas falando só de poker online, foi bem diferente, assim, do comum, mas deu certo. Fui contratado na Sênior, e lá na Sênior eu comecei minha trajetória, assim, no mundo dos dados, Uhum. né? Cara, de lá para cá, assim, eu venho, né, me desenvolvendo muito nessa área, né? Já, né, fiz MBA na área de ciência de dados e tudo mais. Fiquei na Sênior por alguns anos, passei depois pela Central Wireless, pela Lincros, até que eu decidi empreender na área. Sempre gostei de empreendedorismo, venho de família empreendedora e eu sempre vi o empreendedorismo como o meu caminho, digamos assim, né? Apesar de, demorei para entender o que, né, fazia sentido e tal, como empreender, como começar. E aí há 2 anos e pouquinho ali, eu decidi sair do CLT e começar a Select Data. Antes de tu entrar nessa parte de empreendedorismo, qual que foi a virada de chave de antes você trabalhava num lugar, aí foi para o poker. Qual que foi esse momento? O que que te fez ir para o poker exatamente? Então, eu sempre, assim, eu acho que está muito conectado com o empreendedorismo também, porque o poker para mim, ele significava eh, liberdade, de certa forma, né, de eu poder exercer, digamos, algo que eu gostava, que eu tinha talento para fazer, algo que poderia me gerar grandes resultados. Antes de virar profissional, há quanto tempo tu já praticava o poker? Acredito que uns 4 anos, assim. Acho que eram uns 3, 4 anos que eu jogava. Eu jogava online e presencial, né? Tem várias casas de pôquer aqui na região e tal, então eu já jogava torneios e tudo mais. E aí, em que momento tu sentiu que era o momento de ser profissional lá? Então, eu estava descontente com meu contexto profissional, assim. Eu trabalhava com, né, vendendo treinamentos e tal, então prospecção, e não era algo que eu me dava muito bem, assim. Eu gostava da área comercial, tinha experiência e tudo mais, mas eu achava muito desgastante. Era prospecção B2C, assim, né, vender treinamentos para pessoa física e tal. E surgiu uma oportunidade. Eu tinha vários amigos que já jogavam poker, profissionalmente, e na época tinham aberto inscrições para um. Assim, o poker ele tem todo um ecossistema, uma economia bem sólida, assim. Tinham times, né, de poker Uhum. e na época abriu, teve uma oportunidade para entrar num time do Rio de Janeiro, de um jogador famoso e tudo mais.
E eu me inscrevi, deu certo e tal, e enfim, surgiu essa oportunidade. Então, tomei a decisão de ir, tive o apoio também da família e tal, então Era online ou era o presencial era lá? online, online. Geralmente pro jogador profissional, ele vai pro online porque consegue ter mais volume de jogo, né? Consegue jogar vários torneios ao mesmo tempo e tal. Então, é uma rotina bem interessante, assim. No time a gente tinha psicólogo e tal. Tinha um psicólogo que ele era psicólogo do Fluminense, inclusive. O time era do Rio de Janeiro, né? Então, Uhum. o psicólogo do Fluminense era nosso psicólogo no time também. E tua rotina era todos os dias jogando pôquer, quantas horas? Cara, assim, eu acordava cedo, assim, sei lá, tipo 7, 8 horas e tal. Aí tinha uma rotina de treino, ia pra academia e ficava até meio-dia estudando com o time. Então a gente, naquela época já era home office, assim, né? Então, tipo, eu tinha essa rotina que hoje é muito comum, né? De entrar em call e tal, ficar conversando com a galera. E e a gente, cara, ficava estudando até meio-dia, almoçava e começava a jogar ali 1h30. E aí o horário, assim, não tinha muito horário para terminar, porque dependia, né? Se você ia longe num torneio, poderia acabar, sei lá, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e tal. Então jogava ali uns 30, 40 torneios por dia e Meu Deus. bastante coisa, assim. E aí, depois disso, desse um ano, qual que foi novamente o ponto de virada para tu voltar para o mercado de trabalho? O Legal. que te fez mudar de novo? Então, eu, assim, gostava, né, de jogar pôquer e tal, era uma rotina legal, mas não atingia alguns objetivos que eu queria. Eu queria em um ano, assim, já estar estouradaço, assim, e tal. Eu tinha algumas metas altas. Isso tu fazia em que ano exatamente? Era 2015, por aí. 2015, 2016, por ali. E então, naquela época, eu tinha, né, a pretensão de me tornar profissional, digamos, enfim, né, mais relevante e tal. Poder jogar eventos presenciais em outros países também, o que é muito comum. Existem, né, vários torneios, só que são torneios muito caros, né? Então, tu Hum. precisa ter, enfim, grana para jogar, né? E aí, como eu não atingi alguns objetivos, eu até tinha a oportunidade de continuar no time ou jogar em outro time, mas eu decidi, não, eu vou construir uma carreira mais sólida e tal. Tinha já a pretensão de empreender em algum momento, não sabia com o que e tal, então decidi. Quando eu vi a oportunidade de entrar numa empresa de tecnologia e venderam muito bem, tipo, a Sênior e tal, falaram muito bem sobre a empresa. E depois eu pude constatar realmente que, pô, era tudo aquilo que eles falaram e tal. Eu tenho, meu, muito orgulho de ter passado pela Sênior, assim. Foi uma experiência muito boa. Foram Aprendi quantos muito. anos por lá? 3 anos. Três 3 anos anos. de Sênior, é. Uhum. E aí lá na Sênior eu entrei, assim, como na parte no time de marketing, na galera de prospecção. Eu era o cara que analisava os resultados da galera, assim. Então eu trabalhava muito com Excel e tal. E aí com o tempo eu fui, né, fui conectando, assim, aqueles resultados de prospecção com os números de marketing, os números de vendas, com os números de estratégia do negócio e tal. Uhum. E naturalmente eu fui me encaminhando para outras áreas, assim. Então eu passei, né, pela inteligência de mercado também, então pude exercer muito essa parte de análise de dados, né, dentro de um contexto corporativo, assim. Uhum. E De qualquer forma, né, tava aí caminhando para abrir teu próprio negócio anos isso, depois, né? essa, Já estava atuando nessa área. essa é a ideia, assim. Não sabia, né, naquela época eu não sabia ainda que se eu ia abrir um negócio ou não, né, mas enfim, no final acabou dando certo e tal, e E essa ida para o empreendedorismo foi pós-sênior ou teve algumas outras experiências no meio do caminho? Foi depois da Sênior eu fui para Central Wireless, então eu tinha o interesse em trabalhar também com análise de dados na área financeira, né? Porque, Uhum. né, enfim, a área financeira ela possibilita, né, muitos tipos de análise, né? Aí a gente está analisando dados de pessoas físicas, né? Mesmo que dados anonimizados, né? Mas a gente consegue entender comportamentos de consumo e tudo mais. Então era algo que eu queria, uma experiência que eu queria ter também na minha bagagem. Uhum. Não fiquei muito tempo na Ailus, eu decidi voltar para o mercado de tecnologia depois de um ano aproximadamente. Então surgiu uma oportunidade na Lincros, né, empresa de tecnologia aqui de Blumenau que desenvolve soluções na área logística. E lá na Lincros tinha um contexto bem interessante, né? Porque eu vinha de sênior, né? Uma gigante com, sei lá, na época, mais de 2.000 colaboradores. A Ailus também, uma empresa que estava beirando ali os 1.000 colaboradores, mas pensando que era uma empresa financeira, tinha muito compliance e eu atuava numa área de negócio, analisando dados, então eu não tinha acesso a todas as bases e tudo mais, né? Tinha muita trava, né? Super justo também, né? Por questão de segurança.
E aí eu cheguei na Lincros com a responsabilidade de montar uma área de dados, uma área de BI. Então lá eu tinha acesso enfim, né? Tinha acesso a, enfim, todos os bancos de dados e tudo mais, tinha vários desafios legais para trabalhar. E eu era, digamos, a pessoa de dados dentro da Lincros, então foi uma responsabilidade bem legal, assim, uma oportunidade bem massa. Me desenvolvi muito tecnicamente, porque eu respondia direto pro diretor de tecnologia, né, o Jean. Então, a gente tem uma amizade até hoje, tá? O Jean é mentor da Select Data hoje, então foi uma história bem E por legal, lá tu assim. também ficou um ano, ficou mais? Na Lincros eu fiquei 2 anos e pouco, assim, fiquei um pouco mais de 2 anos. É, tinha o interesse assim, a Lincros eu sempre falava, né, que, cara, eu só saio da Lincros para empreender, porque eu gostava bastante de lá, pô, eles me davam toda a liberdade do mundo, assim, para, né, executar os projetos, a galera é muito para frente, assim, a galera fazia acontecer e tal. É, e aí, com o tempo, foram surgindo algumas oportunidades, assim, para prestar uma consultoria na área de dados, para, né, um assunto cada vez mais em alta, as empresas querendo implementar e tudo mais. Eu recebia algumas pessoas, né, headhunters no LinkedIn ali, a gente tem uma vaga aqui na área de dados e tal. Só que eu já tinha em mente assim, cara, eu só saio da Lincros para empreender. E Uhum. aí chegou um momento que eu comecei a oferecer consultoria para essa galera. Pensei, cara, eu não tenho interesse em mudar de emprego, mas assim, estou pensando aqui, estou validando aqui uma ideia de negócio e tal. O meu interesse lá atrás era começar um negócio com um produto já, né? Porque como eu já vinha do mercado de software, eu já sabia os benefícios de ter um produto escalável, né? Toda aquela história. E eu sabia dos desafios do serviço também, né? Que todo mês tem que vender o serviço para cair, né? O Pix na conta, né? Não tem uma recorrência. Mas não veio essa ideia de produto, eu não consegui ter um produto desenhado nessa época. E surgiram as oportunidades de vender serviço. Até que chegou um momento ali, o meu primeiro cliente no serviço foi o Manuel da Marvi. Na época era M Vitor ainda, eles estavam bem no início, assim, da jornada. Cara, foi bem massa, assim, porque eu fiz, né, um projeto com ele, foi meu primeiro cliente, ele me indicou outro e tal, e assim foi evoluindo. A É, indicação sempre é o melhor caminho, né? cara, Acho que os indicação, clientes é, são mais fiéis. fecha mais rápido, Fecha são mais rápido. tickets maiores e tal. A indicação sempre funcionou muito pra gente. E E eu fiquei nessa, assim, de prestar essas consultorias pontuais e ter o CLT ali, né, estar trabalhando numa empresa mais ou menos um ano. Então, foram alguns jobs, assim, que eu fiz ao longo desse um ano para validar o negócio, até que, né, depois de um ano surgiu um projeto maior que realmente eu tinha que tomar uma decisão, assim. E aí foi bem legal, assim, porque eu vejo que as coisas aconteceram de uma maneira natural, mas eu também fui me posicionando de uma forma que, cara, quando eu decidi que eu queria empreender, daí eu fui lá, eu abri o CNPJ e tal, né, toda aquela história, e eu comecei a circular em grupos de empreendedores, assim. Hum. Na época eu conversei com um amigo meu, que já era empreendedor, né, um bom tempo e tal. E eu perguntei para ele, cara, qual que é a tua sugestão aqui? Como que eu faço agora para, de fato, pô, dar esse passo assim de, cara, ficar full time no meu negócio e tal? Eu ainda tinha muito receio, como eu já tinha uma posição legal na empresa, então, tipo, eu tinha um salário bom. E aí o maior inimigo assim do empreendedor é um bom salário, né? Porque Uhum. aí, tipo, tu não tem garantia nenhuma quando tu sai. Sim. E daí ele falou, cara, tem um grupo aqui de networking e tal, só com empresários. Pô, vou te indicar para entrar e, pô, tu vai ver, assim, é mais fácil do que parece. E aí eu entrei, cara, acho que no mês seguinte, assim, eu entrei na Confraria de Negócios, que é um grupo de empresários aqui de Blumenau, tô lá até hoje. E isso foi, eu acho que tu falou de virada de chave, assim, né? A Confraria de Negócios foi a virada de chave, assim, porque o pessoal incentivava muito a empreender, o pessoal gostava das soluções que eu fazia, alguns viraram clientes, e isso foi muito inspirador, assim, ouvir os desafios da galera e tal, respirar o ar que eles respiravam, assim, sabe? Isso, cara, eu acredito que hoje eu empreendo por conta da confraria, assim, a confraria que acelerou esse processo para mim, sabe? Uhum. E aí, queria que tu começasse a contar um pouco mais da tua solução, né? Legal. Hoje, o que que vocês resolvem de fato no mercado e como vocês estão caminhando, né? Inclusive, estão aqui no Centro de Inovação, não é por acaso, né? Acredito que tu estejas procurando
algo por aqui também e as pessoas que circulam por aqui acabam te ajudando também de alguma forma? Sim. Ah, quando eu decidi, né, ficar full time na empresa, digamos assim, né, largar a carteira de trabalho e empreender de fato, eu comecei fazendo isso de casa, né, então era sem um escritório físico. A gente conquistou, né, vários clientes ali, a Sênior, por exemplo, né, que era meu empregador lá atrás, virou cliente, Meu então cliente. tiveram algumas situações assim bem legais, a Lincros foi cliente também, então foram provas assim de que, pô, beleza, eu tô no caminho certo aqui, tá fazendo sentido. E por um ano eu fiquei trabalhando home office, né, montando o time e tal, conquistando novos clientes, porém sempre vendendo serviço, né? Então a ideia do produto não tinha chego ainda. E aí, trabalhando remoto, surgiram vários desafios, assim, né? De, pô, fazer a gestão de um time, eu contratava pessoas de longe e tal, e era difícil, assim, gerar um engajamento da galera para, né, enfim, fazer a empresa crescer de fato. E aí surgiu essa necessidade de, cara, eu acho que eu preciso ter um local físico, assim, um QG mesmo, para ir começar a criar uma cultura organizacional, né? Assim como eu via nas empresas onde eu tinha trabalhado, pô, a galera vestindo a camisa e tal, e é isso que eu quero, né? Então, quando eu decidi isso, eu já estava incubado no Instituto Gene de maneira remota, né? Uhum. Porque eu já tinha um projeto ali para desenvolver um produto e tal, e o Gene veio ajudando nisso desde então. E aí surgiu a oportunidade de ter uma sala no CIB. Isso foi em novembro de 2022. Eu tinha um ano de empresa, novembro de 2022. Então a gente, né, começou a nossa sala e eu comecei a estratégia de contratar pessoas de Blumenau, né, Daqui. Blumenau e região. Hoje o time todo é daqui ou tem alguém remoto ainda? Time full-time é presencial, são todos daqui. Eventualmente a gente tem consultores externos, que aí não tem a necessidade de estar, né, full-time, mas a nossa estratégia hoje é trabalho full presencial, então estamos em 9 agora. Uhum. A gente aumentou a sala recente, a gente pegou a sala do lado. Então, estar no centro de inovação para a gente é bem estratégico, né? A minha tese lá atrás era que, pô, beleza, não tem nenhuma empresa na área de dados lá no centro de inovação, então a gente consegue, né, enfim, trazer um diferencial. Ah, e, né, em Santa Catarina, né, não tem muitas, né, existem, né, concorrentes, obviamente, e tal, mas a gente consegue, assim, se posicionar de uma forma diferente dos outros players, porque, né, você perguntou sobre soluções, né, a gente, desde o início, a gente oferece os nossos serviços customizados ali, com base na necessidade dos clientes, Uhum. envolvendo integração de sistemas, armazenamento de dados e principalmente a visualização dos dados, né, então o que a gente entrega na ponta são os dashboards, né, para os gestores conseguirem saber o que está acontecendo na sua empresa. E isso a gente consegue atender, né, diversos segmentos, diversas áreas. O nosso serviço não é para uma solução nichada, né, não é para um tipo de empresa específico. Porém, né, tem os desafios da escala, né? E aí, para resolver esses desafios, né, a gente identificou uma outra dor de mercado que aí sim pôde se tornar um produto, Uhum. né? Então, hoje eu separo a empresa em dois pilares, o pilar de serviço e o pilar do produto. O nosso produto, que foi lançado em novembro, né, a gente foi no Web Summit, inclusive, lançar ele é um produto voltado para o marketing digital, onde com poucos cliques o usuário consegue fazer as integrações com as plataformas de anúncio, com o Google Analytics, com ferramentas de vendas e já ter dashboards prontos ali, customizáveis para ele poder acompanhar os seus resultados. Uhum. A gente vem falando que a nossa plataforma ela é uma ferramenta de auditoria para o marketing, né? Então pensa em empresa aí de médio e grande porte que investe, né, forte em marketing, né? Vocês, né, têm soluções na área de marketing, né? Mas principalmente mídia paga, né? Então Meta, Google, LinkedIn, né? Muitas vezes essas empresas nem sabem o resultado que está dando, nem sabem quanto estão investindo e tal. Sim. Então a nossa plataforma ajuda nesse cenário. E hoje, falando um pouquinho né, tu já comentou que em Blumenau não tem tantos, Santa Catarina pouquíssimos, mas qual que é o tamanho do mercado que vocês podem atuar e como vocês se diferenciam em relação à concorrência? O Uhum. que é diferente? Legal. Quando a gente fala no produto, né, assim, tem, né, outros players, nível nacional e global e tal, não é uma solução extremamente disruptiva, né, o que eu gosto de dizer assim, cara, o que a gente faz é visualização de dados e integrações, né,
Mas a gente busca se diferenciar dos concorrentes na plataforma, sendo white label. Então, a nossa plataforma vai com a marca do cliente, então, para conseguir se adaptar à cultura do cliente mesmo. Hum. Temos vários clientes que são agências de marketing, então, para a agência de marketing, ser white label é muito bom, porque a agência ela passa também a usar a nossa plataforma como um diferencial competitivo, né? Porque vai com a marca dela e tal, para de vender só serviço, e aí tem uma plataforma para vender também. E volumetria das integrações, então hoje a gente tem um time especialista em integrações e a gente consegue integrar com toda a ferramenta que oferece a API, também que não oferece, mas no produto a gente busca sempre as ferramentas com integração API, e nem todos os nossos concorrentes têm né, esse leque de integrações. E estamos trabalhando em novas funcionalidades, como inteligência artificial e tudo mais, que também vão trazer diferenciais para o nosso Que a gente vai negócio. falar daqui a pouquinho. Boa. E falando porque de qualquer forma essa área de dados, eu vejo que é um pouco mais recente, né, a gente não tinha, né, esse costume, né, de fazer essa visualização, sei lá, 15, 20 anos atrás, e hoje a gente consegue fazer muito mais fácil com a tecnologia. Tu ainda acha que tem um mercado grande para ser explorado? As empresas ainda precisam ter essa consciência de que esses tipos de dados vão fazer nelas decidirem melhor, com mais assertividade? Como é que é a tua visão em relação a isso? Eu tinha uma tese, assim, quando eu decidi empreender, eu tinha uma ideia assim, cara, o que que vai ser a Select Data? Cara, Select Data, isso 2 anos atrás, eu pensava assim, cara, Select Data tem que vir com produto e tem que ser algo relacionado à inteligência artificial, porque, cara, BI todo mundo já tem. Eu tinha essa mentalidade, assim, cara, toda empresa já tem BI. Tipo, isso é muito básico, tipo, por quem não tem ainda tá muito obsoleto. Mas aí na prática, principalmente quando a gente começou a rodar anúncio, né? A gente começou a divulgar a empresa com anúncios no Instagram e começou a chover de empresas, assim, muitos leads, a gente consegue gerar, assim, um volume de leads bem legal. E eu comecei a falar com vários empresários, vários gestores, e eu percebi que, cara, nem o básico, o mercado tem ainda, assim, bem estabelecido. Então eu vejo que tem muito mercado ainda para vender soluções de BI, soluções de visualização de dados, exige, né, um nível de customização ali para cada cenário e tal, porque, né, cada empresa tem as suas particularidades. E quando a gente olha para o marketing digital, né, que é o foco do nosso produto, né, cara, assim, ano a ano, quando a gente acompanha o investimento em tráfego pago pelas empresas, ele só aumenta. Ele aumenta de 30% a 50% todos os anos. E a gente já está na casa aí de 20 bilhões de reais investidos em 2023, né? Até li uma pesquisa recente que dizia em torno de 23 bilhões investidos em marketing digital, né, em anúncios online no ano passado. E essa tendência é que esse valor investido só aumente, né? Quando a gente olha a nível global, né, esse número ainda é mais impressionante. E esses investimentos, eles estão concentrados em poucas plataformas, né? A gente, né, enche uma mão ali, se for olhar para, né, Meta, né, Instagram e tal, né, e Facebook, Google Ads, LinkedIn Ads, TikTok agora muito forte também. E depois tem várias outras ferramentas ali, plataformas menores, como Pinterest, que tem anúncio também, o Waze tem anúncio, né? Mas elas são super, né, irrelevantes até nesse contexto, ou super nichadas e tal. Então, eu vejo que tem muito espaço, com a IA mesmo, né? Agora a gente consegue dar um passo a mais, assim, tipo, eu penso muito em maturidade analítica das empresas, assim, né? Pensando numa empresa com uma maturidade baixa, ela tá, né, com os dados em planilhas, né, desorganizados e tal. Depois, quando vai aumentando a maturidade, ela já tem ali alguns gráficos, alguns dashboards BI mesmo, Uhum. né? Mas o próximo passo é ter análises automatizadas desses dados, né, para que não tenha uma pessoa lá analisando. Então, Vocês chegam a fazer próximo passo. esse nivelamento de cada empresa que vocês atendem? Chegam a conversar nesse sentido? Sim. Hoje faz parte do nosso processo comercial, inclusive, esse diagnóstico, para entender aonde a gente consegue encaixar, né, a empresa, em qual parte dessa jornada jornada data-driven, assim, que ela tá para a gente poder atuar de maneira mais assertiva, né? E aí o último nível seria essa integração com a IA que vocês estão implementando agora? Agora a gente tá, se for olhar, digamos, na literatura, assim, são 4 níveis, né, uma escadinha, né, então,
a IA, ela está no terceiro nível, digamos assim. A IA dando recomendações, né, de ações com base em dados, né? O quarto nível seria a automatização com base em IA. Então, seria o software realizar uma ação com base no aprendizado que ele gerou, com base nos dados, digamos assim, né? Isso poucas empresas têm hoje, né? Daria para dizer ali, talvez a Amazon, né, com, né, toda a plataforma de e-commerce, todo o centro de logística integrado, onde os robozinhos vão lá e buscam, né, o seu, né, enfim, o seu pedido e tudo mais, já consegue repor alguma questão de compra e tudo mais. Uhum. Então, esse seria o quarto nível, mas na minha visão, né, tá longe ainda de ser aplicado para todas as empresas, assim, né? Para o marketing digital, que é o foco de vocês, ainda não é muito usado esse. Existem algumas plataformas que elas fazem a otimização automática das campanhas, né? Então, vamos supor assim, você tem uma campanha no Google Ads que tem o lance lá da palavra-chave em R$ 5, por exemplo. Uhum, Tem plataformas que automaticamente eles ajustam esse lance com base, né, enfim, nos leilões e tudo mais, né? uhum. Porém, eu vejo que ainda é um risco muito grande, porque a IA ela não está tão precisa ainda, né? E aí Falta treinar um pouquinho ainda, né? quando mexe no dinheiro é um risco, né? Pode ser que ela também faça uma ação ali que te dê um prejuízo também, então é bom ficar monitorando, né, esse tipo de ação por enquanto. Sim. E esse produto, focado no marketing digital, vocês também fizeram a partir da incubação no Gene? Como é que foi esse processo? Ah, legal. Cara, assim, o Gene é fundamental, né? Porque, né, o Yuri que acompanha a gente, ele pega muito no pé pra gente, cara, evolui produto e tal, porque, né, enfim, eles já passaram, né, muitas empresas pelo Gene, e como a gente é uma empresa que começou com o serviço, né, a gente já tem esse pilar estabelecido, gerador de receita, a empresa é lucrativa hoje, então, distribuir a atenção para o produto é sempre um desafio, né? Porque o produto no começo ele não gera receita, ele, enfim, é um investimento, né? Uma aposta que a gente faz, né? Mas hoje, cara, depois de muito esforço, assim, foi difícil, não foi fácil, a gente está com o produto estabelecido, a gente tem grandes clientes e eu digo assim, cara, graças ao apoio do Gene, Hum. a gente conseguiu chegar do outro lado com o produto, né? Através do Gene a gente conheceu parceiros também que apoiaram no desenvolvimento. Então, teve um momento que a gente contratou fábrica de software também para desenvolver. E também, né, por estar aqui no CIB, a gente conseguiu, não sei se chamar a atenção, mas a gente conseguiu ser relevante o suficiente para ser selecionado para o Startup SC no ano passado. E, cara, o Startup SC é um divisor de águas, assim, né? Todo Uhum. mundo fala, assim, o quanto que foi transformador e tal, O né? que que vocês, desenvolvem dentro desse programa, né? Que acho que é interessante falar, porque Blumenau acaba sendo uma das cidades sede do programa aqui em Santa Catarina, né? Então, como é que foi esse processo dentro do próprio programa Do Startup do SC, Startup né? SC? Eu vejo que, assim, tem uma pegada muito forte de networking mesmo, né? De você estar conectado com vários outros empreendedores ali e tudo mais. E isso, por si só, já é muito grandioso, porque você aprende com, né, os acertos e os erros das outras pessoas. Se eu não me engano, foram 16 encontros. Então, cara, é assim, sábado inteiro, até a galera fala, né? O sábado de sol, né? Porque sempre tinha sol. Aí tu estava no sábado, tipo, solzão lá fora e tu estudando, mas. Mas acho que é interessante até ressaltar que são pessoas que já tiveram, né, grandes empresas, É, que já fizeram vendas, que é. são pessoas de destaque, né, que se propõem a vir aqui num sábado ensinar para quem ainda está começando, né, quem está desenvolvendo alguma solução. É muito inspirador, assim, muitos mentores, né? Pô, vou dar um exemplo do Thiago Vailate, por exemplo, né? Pô, o Thiago Vailate é um cara que já fez. Colunista do Economia SC, inclusive. Aí, ó. Ele já fez o Exit e tal, né? Ele fundou a Hyper, pô, tem uma história muito, muito significativa, assim, no ecossistema. E, pô, um cara desse calibre se dispor, né, a ficar, pô, o sábado inteiro ensinando e tal, passando suas táticas e tal, né, sua experiência, é muito engrandecedor, assim, acelera muito o nosso processo, né? Porque, cara, é muito complexo, né, empreender e tal no mundo de tecnologia. Então, é, aprender com essa galera que já passou por isso é São 16 encontros. 16 Você faz uma encontros. faculdade de 4 anos em 16 É. encontros, praticamente, né? A galera até tava chamando, havia uma conversa assim que era tipo um MBA para fundadores, assim, MBA for Founders, porque realmente é bem intenso, né? Sim. É claro que, né, tem
tem conteúdos que a gente vê que talvez não é o momento ainda de aplicar na empresa e tal, mas, cara, Tá ali. tá ali, né? Uhum. Então, a gente vai conseguir identificar agora o momento certo para investir naquilo. Então, Sim. é bem Para a importante. gente finalizar, quais são os objetivos da Select Data para esse ano? Boa. A gente está com um pilar de serviço agora bem estabelecido, com grandes clientes, um crescimento orgânico bem interessante. A equipe de serviço já está bem consolidada. O nosso objetivo agora é desenvolver, né, desenvolver negócio na plataforma. A plataforma ela está pronta. A gente tem grandes clientes, por exemplo, a Avan é nosso cliente na plataforma, então, né, um grande case aí. ah, e a ideia agora é trazer mais clientes desse calibre para dentro do produto, né? E sim se consolidar como uma plataforma de gestão de marketing digital, né? De auditoria para o marketing digital, para agregar valor para os nossos clientes. Eu vejo que o marketing ele é né, um propulsor de crescimento para dentro dos negócios. E eu vejo que muitas empresas investem errado ainda em marketing digital. Tem muita grana. Quem ganha essa grana toda acaba sendo, né, as grandes plataformas, Meta, Google, LinkedIn. Então, a ideia do produto é conseguir dar visibilidade a esses resultados para que, né, as empresas ali consigam tomar as melhores decisões em relação a esses investimentos. Então, a gente tem um objetivo muito forte de crescimento de base de clientes dentro do produto. A gente mira, né, aqui indústrias B2C, varejistas, empresas de tecnologia têm uma aderência muito grande, além de agências de marketing também que, né, conseguem se beneficiar com os nossos, né, com a nossa plataforma. Hoje os clientes estão concentrados aqui em Santa Catarina ou você já consegue ter uma atuação em outros estados? A gente está em 13 estados. 13. O investimento em Nossa. tráfego pago ajudou muito a dar capilaridade para o negócio. Se contar serviço e produto, a gente atendeu mais de 80 clientes já em 2 anos. Assim, é bem legal, assim. E a expectativa é esse ano dobrar. Cara, a expectativa é quase triplicar para esse ano em faturamento. Então, a gente está acelerando bastante. Nesse primeiro trimestre, a gente conseguiu crescer já significativamente em relação ao mesmo trimestre, né, do ano Uhum. passado. A gente mudou um pouco alguns modelos de projeto que a gente atua e isso vem ajudando a gente nesse crescimento, assim. A estratégia de eventos acaba também fazendo com que vocês, né, consigam mais clientes, visibilidade, enfim, vocês estavam no Web Summit e esse ano você já tem algo mapeado para. Sim. No ano passado, a gente participou de 3 eventos expondo. O primeiro foi o Gramado Summit, foi a minha primeira experiência expondo a empresa em eventos e tal. Cara, foi bem legal, assim, foi bastante aprendizado e tal. Não atendeu as minhas expectativas, assim, em resultado, até porque, né, foi minha primeira vez, então, né, não sabia muito o A que gente esperar. vai vendo como é que é o terreno, né. Tudo muito novo, né? Mas foi legal, deu resultado, o evento se pagou, digamos assim, né? Uhum. A gente participou também do Startup Summit, no programa 1K Startups, e também tivemos novos clientes, teve um crescimento também, e eu vejo que o evento ele traz visibilidade também, isso é muito importante, assim. No nosso segmento, né, onde a gente vê ainda né, um mar azul, digamos assim, né? Não tem tantos concorrentes assim, é importante a gente se posicionar Uhum. como referência no assunto dados, né? Isso gera resultado. E por último, né, a gente foi selecionado também no Web Summit, então a gente foi para Lisboa, né? O Web Summit, assim, cara, é um dos maiores eventos do mundo, 70 mil pessoas participaram, é uma loucura aquilo lá. Foi minha primeira experiência internacional também, então, pô, foi bem legal, assim, tipo, algo proporcionado pelo Sebrae. E lá, cara, foi muito massa, assim, porque a gente validou. Uma das teses que a gente tinha com o produto era a seguinte, cara, por que que a gente vai fazer um produto para análise de dados no marketing, principalmente em mídia paga, né? Pensando na escala, né, o mundo inteiro que investe em tráfego pago está investindo nas mesmas plataformas. Então, são as mesmas integrações, são os mesmos indicadores, e isso por si só já é escalável. Né? Então, quando a gente foi para lá mostrando a plataforma, a gente validou isso. Pô, realmente, cara, lá tinha. Eu conversei com um japonês, conversei com um africano, com um italiano, com um brasileiro, tinha muito brasileiro lá. E o principal resultado que a gente trouxe de lá foi de brasileiros. Então, como tinham brasileiros lá, daí, cara, os caras. Até era engraçado, assim, porque no stand do lado tinha um rapaz do Catar.
E ele teve um momento assim que ele falou pra mim, ó, tu é o cara mais famoso do Brasil. Porque que sempre que chegava um brasileiro, o brasileiro chegava, me abraçava e tal. Pô, e aí, cara, que legal te ver aqui, assim, como se a gente se conhecesse, mas não conhecia ninguém. E então ele falava, pô, a cultura de vocês é muito massa, assim, tipo, tem esse calor humano, vai, que todo mundo fala, né? Sim. Então, isso é muito bom, como você falou no começo, né, para indicação. Então, a gente conseguiu gerar negócio através da indicação de brasileiros que visitaram o nosso stand lá no Web Summit. A gente vem conversando com estrangeiros também, porém o nosso produto, né, pela nossa estratégia, né, a gente ainda não está indo para o mercado internacional. Tem algumas questões que a gente precisa desenvolver mais também, tem equipe, né, que precisa ser preparada. Então a gente está focando no mercado nacional por enquanto, mas, pô, ter participado do Web Summit foi uma grande validação, assim, né? Pô, realmente tem demanda no mundo todo para. Por enquanto em solo brasileiro e quem sabe daqui 2, 3 anos a gente anuncia na Economia SC a Olha, internacionalização da empresa, né. Quero agradecer o teu tempo e desejar aí que a empresa alcance novos voos, novos patamares. Muito obrigada por participar de mais um episódio aqui do Economia SC Podcast. obrigado. Até a próxima. E assim fechamos mais um episódio do Economia SC Podcast em parceria com o Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, comentário e compartilhe com quem possa interessar. Nos vemos no próximo episódio.